Olá, todos sejam bem-vindos ao Café com Ferramentas. Já vou iniciar pedindo desculpa para todo mundo porque os programas atrasaram um pouco. Por que isso? A gente aqui é uma equipe relativamente pequena e tem muito estagiário, aluno que ajuda nesse processo, e a gente está de feriado, né? E a gente obedece, procura, né, obedecer as regras do jogo, e a gente reconhece que o momento é muito crítico e evita correr qualquer risco. Enfim, estamos vivendo um momento difícil, mas a gente tem certeza que tudo isso vai passar e a gente vai retomar ao ritmo normal, também principalmente o nosso projeto inicial, que é mostrá-la para vocês algumas coisas e coisas interessantes sobre ferramentas. Ok? Alexandre Tost, marceneiro de coração, engenheiro de profissão, novamente sejam bem-vindos. Bom, gente, hoje eu retomei uma parte que tinha ficado mais pro final, mas eu achei por bem dar uma recapitulada nisso devido às solicitações que eu tive. Então eu vou voltar a falar um pouco sobre ferramentas. Ou melhor, a gente sempre fala sobre ferramenta, né? Mas eu vou voltar a falar sobre uma ferramenta bem primitiva, né? Que é a faca. A faca deu origem a várias outras ferramentas do tipo machado, facão, enxada e principalmente ao canivete, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre canivete e falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que é um livro fruto de um projeto de 10 anos, né? Que eu comecei a escrever na década de 80, e ele tem algumas particularidades que eu vou levá-la para vocês. Existe um estudo lá da década de 90 em que cada alemão tinha em média 8 canivetes. Então você pega a população da Alemanha, o número de canivetes, divide e você vai ter uma média de 8. Você vê que coisa interessante isso, né? E esse estudo mostrava que a principal ferramenta na Europa e em vários locais do mundo era o canivete. Então o canivete, com suas múltiplas aplicações, se tornou uma ferramenta muito útil, usual e principalmente uma coisa que agregava muita tecnologia, né? E todo mundo sabe que o canivete suíço desse aqui, tradicional, uma coisa era, né? Hoje talvez não sei, eu não tenho dados hoje, né? Na época que eu estudava isso, eu tinha. Então, esse canivete suíço aqui, né, que tinha a Victorinox como sua principal representante, a Victorinox e a Wenger, né? A Wenger sempre com muita tecnologia agregada ao seu produto. Aqui é um exemplo, né, simples de um canivete Wenger, né? Então tem vários detalhes, por exemplo, a pinça, só para ilustrar, né, a pinça do canivete Wenger, ela fica voltada para dentro, ou seja, nos outros canivetes, né, não só o Victorinox como os outros, a parte para sacar a pinça ficava voltada para fora, para a tala do canivete. Isso fazia com que você, andando com esse canivete, a pinça soltava. Então você vê que um detalhe bobo, né, de você inverter por onde você tira a pinça,
faz com que o problema seja solucionado. Então, você vê que a tecnologia, né, ela vai ajudando você a resolver uma série de problemas. Mas o que eu quero contar lá para você de interessante com relação a esse livro, né, é que eu quando eu gostava muito disso aí, eu fui um colecionador de canivete e eu era realmente um estudioso dessa matéria. Eu achava que os canivetes eram bonitos, né? Tinham uma plasticidade interessante, e isso vale, né, para todas as regiões da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, né? Quando você fala em Alemanha, você fala em Zähningen, que é uma região onde a cultura de facas, né, e canivete é muito forte, né? Você fala, por exemplo, na Espanha, em Albacete, Toledo. Você fala na França, na região de Thiers, na região de Laiole. Então, só para você ter ideia da importância desse item canivete, e quando eu falo canivete, falo o canivete ferramenta. Na França, o produto, eu estou falando da década de 90, meus dados são da década de 90. A França teve como seu segundo produto, ou seja, foi feita uma pesquisa na França dizendo que mais representava a França. E o canivete Laiole e o Pinel ficaram em segundo lugar. O que significa isso? Um produto que representa a França. Você vê que a França é uma diversidade em termos de produto gigantesco. Então, nessa escala aí, o segundo colocado foi o canivete. Os ingleses, na região de Sheffield, foram os mais preocupados com isso. Hoje você tem a marca inglesa Joseph Roger como referência no mercado de coleção de canivete. Era uma coisa impressionante, né? Eu tenho alguns livros sobre essa fábrica aí, eu colecionei alguns canivetes da Joseph Rogers, e esses canivetes vieram para o Brasil, porque na época do auge da Roger, o Brasil recebia muita coisa da Inglaterra. Então, todo bom mineiro tinha o canivete pica-fumo da Roger. Hoje, lá para você ter ideia, são coisas raríssimas e extremamente caras. O que aconteceu, né? É uma coisa muito interessante, eu vou falar sobre isso, porque uma das maiores coleções de facas e canivetes dessa famosa marca inglesa encontra-se aqui no Brasil, no Museu do Brenan. Então eu mostro lá para você aqui, só para ilustrar isso. Esse é um livro do Instituto Brenan, um livro em homenagem ao museu dele. Me foi presenteado pelo próprio, já falecido. Eu tenho muita saudade, né, de ter visitado ele e o museu. Então, só para você ter ideia, olha a quantidade de artefatos ligados à armaria, à cutelaria, que você consegue visualizar lá no museu. Então, olha só, você imaginar que você pode ir a Pernambuco, visitar o museu e encontrar uma peça dessa aqui. Então, na época que foi editado esse livro, eu acho que a coleção inglesa da Joseph Roger não tinha sido incluído no acervo do museu, eu não me lembro. Então, quando se fala em ferramenta, se fala
em canivete, se fala em faca. Não tem como você não falar. Mas voltando àquele assunto dos canivetes suíços, eu verifiquei que os canivetes tinham uma plasticidade muito interessante, uma tecnologia muito interessante, mas o acabamento, né, o toque vitoriano, ele não existia. Aí eu resolvi fazer uma coisa. Foi pegar um canivete desse tipo aqui, né, que é um canivete tradicional, e transformar ele, ou seja, é o que o americano chama de customizar, né? Você pega uma peça industrial que é feita em larga escala e coloca um toque particular teu. Aí a primeira peça que eu fiz isso foi peguei um canivete top, né, da fábrica suíça Victorinox, que é o Swiss Champion, que é um dos modelos mais tradicionais, mais usados pelo mundo. Ele tem várias ferramentas acopladas a ele, tem alicate, tem lente, tem aqui a pinça, né? Veja aquele detalhe lá que eu falei, a pinça sai por aqui. Aí se você coloca no bolso, ela cai. Muito interessante isso, né? Então, aquele detalhe, né? Ele ilustra lá que eu falei. Tem palito aqui, né? Tem uma chave de fenda só para coisas pequenas, enfim, uma série. Aí o que eu resolvi fazer? Logo lá no início, né? Gostava muito lá de canivete, gostava muito de faca. Peguei e fiz um projeto para incluir um material nobre, que é o chifre de cervo, né? E aí tirei as talas vermelhas, que esse canivete originalmente tinha, e coloquei essa tala aqui com o emblema banhado a ouro do escudo suíço. E aqui do outro lado, como eu pretendia dar esse canivete lá para minha filha, eu botei uma plaquinha lá com o nome dela, mas enquanto eu não morrer, eu fico cuidando dele. Depois ela assume. E isso aqui de customizar começou a crescer. Então eu resolvi melhorar as coisas. Não é a palavra correta, não é melhorar, porque ela não se trata disso, mas de dar um requinte, dar um toque, dar um sentimento mais tradicional a esses canivetes modernos. E eu, evidentemente, né, estudioso da Roger, tive influência e passei a usar nos canivetes modernos materiais antigos, como madrepérola, como casco de tartaruga, como marfim. Aí rapidamente você me pergunta, poxa, mas isso não é ecologicamente correto, isso não é uma coisa legal? Claro que não é. Só que esse material vinha da onde? Eu passei a observar que várias obras de arte, do tipo escultura, do tipo cabo de escova, cabo de guarda-chuva, elas eram descartadas quando quebravam. Então você tinha uma estatueta que, por qualquer razão, era uma estatueta de ébano, por exemplo, ela caía no chão, quebrava. Isso era descartado. Um material nobre que era descartado porque tinha se deteriorado. Então eu passei aí em alguns leilões de objetos de arte, e aí eu comprava nesses leilões os produtos que ninguém queria. E ninguém entendia para que eu queria um guarda-chuva de 1700 com cabo de prata, com tartaruga, se aquilo estava quebrado. Aquilo iria para o lixo, não tinha a menor condição de ser restaurado. E todo mundo começou a achar aquilo super esquisito, mas eu continuei comprando aquelas coisas e guardando, com o objetivo de escrever esse livro aqui. Então, o que inspirou esse livro foi, na realidade,
peças de arte que eu encontrava. Por exemplo, essa aqui, logo quando você abre o livro, você tem uma faca que foi projetada por mim e feita por um cuteleiro brasileiro. O nome lá do livro, só para registrar isso, é Arte em Lâminas, Cuteleiros Brasileiros Contemporâneos. Qual era a ideia? A ideia era eu criar algum projeto e junto com algum cuteleiro brasileiro que eu escolhia de acordo com o seu perfil, fabricar uma faca ou um canivete para aproveitar esse material que seria naturalmente descartado. Então aqui lá, por exemplo, você vê uma faca que tem essa faca eu gosto muito dela, ela segue aquele padrão vitoriano da Joseph Roger. Foi um projeto que eu fiz em conjunto com um cuteleiro romano, que se tornou amigo meu depois, enfim. Foi uma coisa que foi muito interessante, porque são feitas basicamente duas peças, né, que é o pomo e a guarda lá da faca. Essas peças elas recebem um tratamento em ouro, e aqui é um cabo que pertencia a um guarda-chuva antigo. Então ele tinha sido torneado, o guarda-chuva ele era bem maior, o guarda-chuva quebrou, ficou só esse pedaço. Aí eu peguei esse pedaço, mandei para ele, ele fez essas duas peças. E essa faca aqui, ela é feita com tamanha precisão que depois que ela é montada, ela não pode ser nem polida, nem usinada, nada disso, por causa desse tratamento em ouro lá que ela recebe. Então ela é feita dentro de uma precisão gigantesca para chegar nisso aqui. Então você anda pelo livro, né? E aí você começa a verificar algumas coisas, né? Por exemplo, essa faca aqui, ela segue um padrão mais ou menos de um gládio, né? É uma faca que... E na ponta dela você vê um pedaço de um dente. E como detalhe você vê uma moeda aqui que é da época romana. Então são várias coisas sempre dando prioridade, né? Ou melhor, exclusividade aos cuteleiros brasileiros, que era um livro que foi lá para o mundo inteiro. Então serviu muito lá para divulgar essa arte aqui nossa, né? E aproveitando sempre esses materiais. Só para não ficar repetitivo, a gente tem aqui, ó, um machado estilo indígena, né? um tomahawk, onde se fumava aqui, né? Se colocava o fumo aqui, se pitava por aqui. Os índios americanos utilizavam isso. Então ele utiliza uma técnica de engrave aqui, que é a inserção de filetes de prata, lá no caso aqui é prata, dentro da madeira. A madeira é cavada com um tipo lá de plana, bem fininho, e aí é batido manualmente aqui. Aí você vê, poxa, isso aqui é uma coisa feita aqui lá no Brasil. Olha que coisa linda, olha que obra de arte, né? Então é uma coisa que realmente mostra que o nosso povo, além de ser um povo extremamente criativo, é um povo que faz com que as coisas aconteçam, né? Aqui você tem um canivete, também feito por cuteleiro brasileiro. Aqui você tem uma das peças que eu gosto muito. Isso aqui era uma bengala,
também era muito grande e foi danificada, quebrada. Só ficou esse pedaço aqui, ela era toda esculpida, só ficou esse pedaço que era um anjo. E esse cuteleiro aqui, o Jacinto Melo, quando o filho dele nasceu, eu lembrei dele, liguei para ele, falei, olha, Jacinto, eu tenho esse projeto assim, assim, vamos fazer e a gente faz em homenagem a teu filho, o nascimento do teu filho, devido a esse significado que tem desse anjo esculpido aqui. E por aí vai. A gente tem várias coisas aqui. Tem uma coisa aqui que é muito interessante, só para ilustrar. Eu gostava muito, né? E eu tive a sorte de ir num leilão que você vê vários canivetes da Victorinox e da Wenger customizados, com vários cabos, madrepérola, chifre disso, chifre daquilo, enfim. Aqui você vê os modelos maiores também, todos eles customizados, ou seja, feitos, o trabalho todo ele feito por artistas brasileiros. E aí, você avançando mais, no final do livro eu coloquei algumas curiosidades, como ilustração de alguns cuteleiros americanos, e esse item aqui é um item bastante raro, é um canivete com 100 lâminas. Esses canivetes, eles eram feitos antigamente por empresas inglesas, francesas, para demonstrar o seu potencial industrial na fabricação de ferramentas. Então essas empresas aqui fabricavam ferramentas e quando tinha grandes exposições, eles apresentavam esse canivete aqui, que era o famoso canivete de 100 lâminas, que tinham, na realidade, não eram 100 lâminas, eram 100 ferramentas diferentes. Então tinha de tudo, desde de limpador de ouvido, a cortadora de bigode, enfim, tinha de tudo. E esse canivete aqui, ele sempre vinha num suporte. E esse suporte geralmente não acompanhava ele. A gente, quando adquiria a peça, ele vinha numa sacolinha e o suporte, por ser grande, geralmente não vinha. O meu, quando eu adquiri ele veio com a bolsinha, que era de couro de cobra, e o suporte não veio. Então eu escolhi um artista brasileiro, na verdade não era brasileiro, é franco-brasileiro, e ele fez esse suporte aqui para mim. Uma coisa bastante interessante para quem gosta de canivete. Enfim, por que eu estou falando isso lá para vocês? Primeiro porque esse livro ele está esgotado, não existe mais. Quando eu fiz esse livro, eu fiz com o intuito de gerar recursos para uma ação de caridade aí. A coisa aí iniciou, depois andou um pouco, depois acabou, o livro esgotou. Hoje em dia você encontra por aí em sebo e tal, não é uma coisa muito difícil de se encontrar. Mas o grande lance disso tudo aí é que aí deve ter o quê? São, acredito que umas 100 peças. E cada peça tem um conto literário, né? Associado a ela. Ou seja, é uma história que conta como que a peça foi feita, o que era o cabo, se era uma bengala, se era um guarda-chuva, se era um cabo de chicote, enfim, se era uma estatueta. Conta-se, né, o que foi feito, né, como ele foi feito. Agora, toda essa coleção, ela está exposta nesse museu do Instituto Brenan. Então eu recomendo que você vá a Pernambuco, porque é um lugar muito legal. Visite, você gosta de ferramenta, de coisas de engenharia, de marcenaria, de coisas. Visite esse Instituto Brenan.
e o museu. Lá você vai ver, junto dos maiores artistas internacionais, os artistas brasileiros que viabilizaram a feitura dessas peças aí. Então, a dica de hoje é arte em lâminas, que está no Museu do Instituto Brennand. Ok? Grande abraço lá para vocês aí. Espero que tenha atendido a curiosidade das pessoas que solicitaram falar sobre canivetes e facas. Grande abraço.